Olá a todos, meu nome é Lindomar, eu sou aluno do curso de Biologia da Universidade Federal do Pará, em Altamira. Bom, gente, o material que aqui está sendo apresentado tem o objetivo de destacar o nível e a qualidade das pesquisas e também dos pesquisadores brasileiros que estão se destacando em trabalhos como a do sequenciamento do genoma do coronavírus. A matéria que irei apresentar e também irei comentar, ela vai destacar a importância do que está sendo feito no momento em todo o mundo e evidentemente também aqui no Brasil. Bom, a matéria que a gente escolheu é uma matéria do site Yahoo e tem como tema Cientistas brasileiros sequenciam coronavírus da Covid 2019 em tempo recorde. A matéria foi publicada no dia 29 de fevereiro de 2020 e a jornalista responsável é Luciana Zaramella. Muito bem, vamos começar falando um pouco aí da doença, né? O surgimento de um novo tipo de coronavírus na China dá início em poucos meses a uma epidemia que tomou proporções internacionais em pouco tempo. A Covid-19, nova doença cujos sintomas se parecem com as de uma gripe, vem preocupando não só as pessoas na China, como também no mundo todo. O vírus, inclusive, se espalhou muito rapidamente para fora das fronteiras do país asiático e foi confirmado também aqui no Brasil, ganhando em seguida status de pandemia mundial. Bom, na imagem à direita dá-se a perceber a rápida propagação do novo vírus em todo o mundo, inclusive. No espaço entre os dias 20 de janeiro até 30 de janeiro, já se pode observar que muitos países da Europa, iniciando, claro, primeiro na Ásia e depois se estendendo para, inclusive, as Américas, né, se pôde verificar aí que em pouco tempo já haviam vários casos confirmados. Muito bem. O primeiro caso no Brasil. A matéria destaca que o primeiro caso no país foi registrado no dia 26 de fevereiro de 2020, em plena quarta-feira de cinzas, e comunicado oficialmente ao Ministério da Saúde. Bom, um homem de 61 anos que tinha viajado para a região da Lombardia, na Itália, em períodos recentes, no prazo de algumas semanas, apresentou, após alguns dias de seu retorno, os sintomas da doença. Na primeira imagem em cima, vê-se aí a evolução da doença em todo o mundo, né? E também dá-se a ver que o primeiro caso do Brasil foi proveniente daquela região da Lombardia, na Itália. O paciente, que inclusive foi internado de imediato em São Paulo, e também onde foram feitos exames, e em seguida dado já o diagnóstico da infecção pelo novo coronavírus, chamado cientificamente de SARS-CoV-2. No mapa abaixo dá para ter uma ideia aproximada das fases da entrada do vírus no Brasil. A primeira fase epidêmica e a segunda fase epidêmica e como rapidamente ela se espalhou pelo Brasil. Muito bem. O início do sequenciamento do genoma. Pesquisadores brasileiros iniciaram então, logo de imediato, o sequenciamento genômico do vírus nas amostras biológicas coletadas. O trabalho realizado, que geralmente dura em média 15 dias para ser finalizado, ficou pronto em tempo recorde, apenas 48 horas após o diagnóstico deste primeiro paciente. O mérito foi, com toda certeza, da equipe do Instituto Adolfo Lutz e também do Instituto de Medicina Tropical da USP, né? Houve ainda o apoio remoto de pesquisadores, inclusive de algumas universidades do Reino Unido, como Oxford, Birmingham e Edinburgh. Na foto ao lado, a gente observa parte da equipe que trabalhou nesse sequenciamento do genoma do Covid-19 no Brasil, no primeiro caso que aconteceu no Brasil. A equipe, que era chefiada pela professora doutora Esther Sabino, que na imagem está bem ao centro da foto, também teve a participação de Cláudio Tavares e ainda Jaqueline Góes, que é a pessoa que está logo à direita, lá no fundo da foto.
foram as grandes destaques dessa pesquisa. Inclusive, é interessante destacar que a equipe, em sua maioria, era composta por mulheres. Muito bem, na trilha do caso brasileiro. A equipe brasileira divulgou os resultados de imediato já na sexta-feira, dia 28, revelando que o material genético do vírus do paciente zero do Brasil tem maior compatibilidade com o coronavírus sequenciado na região da Bavária, na Alemanha. Isso foi possível à qualidade da equipe técnica e que mostrou o trilho, né, a trajetória do Covid à sua chegada no Brasil. O resultado mostrou que o patógeno teria sido disseminado pela região, chegando à Itália, onde ainda não havia sido feito sequenciamento genômico e onde o brasileiro esteve, e só então viajado até o Brasil. Os primeiros a conseguir mapear o genoma do SARS-CoV foram os chineses, e ao ser comparado com o coronavírus de lá, concluiu-se que o tipo brasileiro apresenta já 3 mutações, 2 delas compatíveis com o vírus encontrado lá na Alemanha. Na imagem à direita, observa-se as diferentes entradas do SARS-CoV-2 no Brasil, né? Observa-se que teve países não só da Europa, como inclusive países aqui das Américas, da onde vieram também alguns casos, e África também, né? Então, ou seja, não foi exclusivamente da Europa, né? E também a imagem mostra a metodologia do sequenciamento, como que ele é feito, como ele é processado. Inclusive, a gente faz aqui um link à disciplina que a gente estudou no curso de Biologia e que dá base a esse trabalho que está sendo apresentado, né? A hereditariedade e evolução, onde mostra como funciona mais ou menos esse processo de sequenciamento do genoma do coronavírus. Bom, compartilhando os resultados obtidos no mapeamento genético. A matéria também traz a divulgação do genoma do coronavírus sequenciado aqui. Inclusive foi postado no virological.org, plataforma mundial voltada a virologistas, epidemiologistas e especialistas em saúde pública, que serve inclusive como fonte para outras pesquisas. Os cientistas brasileiros, inclusive, seguem trabalhando para analisar o aparecimento de eventuais novas cepas, considerando ser um vírus que é transmitido rapidamente e que evolui para um quadro grave em bem pouco tempo. É bom frisar que a maioria das pessoas que chegam ao quadro grave é porque já tem uma comorbidade já existente, né? E algumas até nem sabem. Então, o grau de letalidade do coronavírus é muito baixo, porém, é muito rápido e é muito agressivo quando ele começa a se manifestar. À direita na imagem a gente observa uma gravura eletrônica de microscópio eletrônico do que é o coronavírus. Muito bem, aqui a gente observa o sequenciamento completo do genoma do coronavírus de Wuhan, que foi o epicentro, que foi onde começou e onde foi identificado no final do ano de 2019. Um dado bem curioso é o significado do termo Covid-19. Co vem de corona, vi de vírus e de doença. E o número 19 é o ano em que ele foi descoberto, que foi o final do ano de 2019. Na imagem aqui, a gente observa o que para muita gente é uma sopa de letrinhas, né? Mas na verdade são os arranjos encontrados no sequenciamento genômico, né? E mais uma vez a gente pega aqui o link da disciplina que a gente estudou para explicar mais ou menos como é que funciona esse sequenciamento, né? Que é uma técnica genética que utiliza procedimentos de sequenciamento e de nucleotídeos de uma molécula de DNA ou de RNA, visando conhecer a informação genética colhida nessa estrutura. Para isso, o processo de identificação das bases nitrogenadas são muito importantes. Elas são púricas ou purinas, que seriam adenina e guanina, e as pirimídicas ou pirimidina, que são
citosina e timina. E no caso de RNA, a timina é substituída pela uracila. A gente faz também uma referência, inclusive, às planilhas que foram feitas durante a nossa disciplina de hereditariedade e evolução, em que na prática foram feitas, pode-se entender melhor o processo do sequenciamento do genoma. Lá a gente aprende como é que funciona essa distribuição dessas bases nitrogenadas. Bom, outra coisa que é recorrente nos vírus que acometem o sistema respiratório, no caso o COVID, é que esses vírus eles causam patologias no sistema respiratório, né? São conhecidos por suas mutações constantes. E aí uma coisa bem curiosa, bem interessante sobre a questão das mutações. Elas são decorrentes de uma série de fatores que podem ser isolados ou combinados com o organismo do hospedeiro e com fatores ambientais. Então, as mudanças acontecem e podem ser influenciadas por, além de outras situações, mas principalmente pela situação do hospedeiro e até mesmo a questão de fatores ambientais, a questão do clima principalmente. Quando infecta um novo paciente, podem ocorrer falhas no processo de replicação do RNA viral, causando as tais mutações que podem provocar variabilidade em seu genoma. Na imagem abaixo a gente observa a gravura destacando que seria uma mutação, né, de uma diversidade verde que em função de alguma circunstância passou a ser vermelha, só para exemplificar o que seria mutação. E na imagem logo à direita a gente observa como é que o vírus age quando ele entra no nosso organismo, né? Ele se propaga usando as células humanas do nosso corpo, e aí ele se replica e depois se espalha mais uma vez. Inclusive, pode-se causar tanto vantagens quanto desvantagens em sua evolução a questão das mutações. Pode deixar o vírus menos ou mais potente e com isso interferindo ou não na sua estabilidade. E essa questão da mutação pode ser um problema, inclusive, para as vacinas que podem ser produzidas, né, que estão sendo produzidas. Inclusive, existem hoje em estudos pelo menos 7 diferentes formas de vacinas, que utilizam várias técnicas e tecnologias hoje bem mais avançadas. E o vírus, dependendo da situação, pode talvez até mesmo se tornar mais potente e as vacinas não terem o devido efeito. Então, é uma coisa que é muito relativa. A mutação ela tanto pode trazer prejuízos para o vírus e benefícios para os pacientes, como o contrário. Pode trazer vantagens para o vírus e prejuízos para os pacientes, ou vice-versa. Bom, com relação à vacina, a matéria destaca que a intervenção na replicação do RNA viral pode, como eu já falei, trazer os benefícios e prejuízos ou prejuízos. E isso pode trazer vantagens ou desvantagens quando da fabricação dos imunizantes, que podem ser usados fragmentos do vírus como antígenos e também para ativar as células de defesa do organismo humano, após sua inoculação na corrente sanguínea de um paciente. No Brasil, nós já temos sendo usadas 2 vacinas. Uma é a AstraZeneca, da Universidade de Oxford, e produzida por um laboratório na Índia, né? E a outra seria a Coronavac, produzida por um laboratório chinês. Inclusive, essa já tem patente brasileira e já está sendo disponibilizados os insumos dessa vacina para que ela seja produzida e preparada aqui no Brasil. No sequenciamento de uma amostra, no caso do coronavírus, pode ser que, até que o imunizante fique pronto e seja disponibilizado pelas agências reguladoras, o vírus tenha mutado, a ponto de não ser mais anulado pelos anticorpos de quem tomou a vacina. Isso aí é uma situação, uma circunstância que pode ser